E, senhor Renato, o senhor, né, que tem os seus pais que vieram do Japão logo cedo, né? Foram com 17 anos que chegaram aqui no Brasil, né? E eles ele trabalhou numa empresa americana, né? E logo depois veio a guerra. Como é que isso impactou na vida de vocês? É, nós estávamos no Paraguaçu Paulista, né, no estado de São Paulo, onde eu nasci, e papai trabalhava realmente nessa empresa americana de Anderson Creighton, que extraía óleo vegetal através do caroço de algodão. Caroço de algodão. E era uma empresa bastante com sucesso, e papai tinha uma posição bastante boa, diria, porque ele com 16 anos, quando deixou o Japão, estava no colegial, já terminando o colegial, entrando na faculdade, e, aliás, foi a grande decepção da vida dele ter largado o estudo, vindo para o Brasil. Mas, de qualquer forma, ele tinha se especializado em línguas e já falava inglês naquela ocasião, se imagina, Joey, porque então era o trabalho que ele tinha no Anderson Creighton. Mas quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ele, dentro dos seus princípios, né, como os Estados Unidos era inimigo do Japão, ele achou que deveria pedir demissão e sair. E deixou a empresa, aí sim que nós mudamos de Paraguaçu para um vilarejo, chamamos assim uma cidade, chamada Maracaí, para plantar hortelã, né, menta. Nossa. Porque óleo de hortelã, desculpa, era muito valioso na época de guerra, que era matéria-prima para muitos remédios, né? Sim, então sim. era exportado. Aí nós fomos mudar para Maracaí, saímos da Paraguaçu, uma cidade boa, e fomos para morar numa casa de taipa. Realmente. E o senhor tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 5 para 6 anos. E o senhor qual a lembrança que o senhor tem dessa época? E lembrança forte que eu carrego sempre isso, e eu nunca vou esquecer isso, acho. E quando nós fomos para Maracaí, então tive que devastar matos e árvores e preparar o terreno, a terra, para plantar hortelã. E quando anoitecer, eu tinha que tocar fogo, queimar essa vegetação, né, que estava cortada e que estava mais seco, mais ou menos. Para preparar para o plantio. Plantio, exatamente. Mas para que o fogo também não espalhe, então papai e mamãe disse, não, cada um fica no quadrilátero, numa ponta do quadrilátero, e ateamos o fogo simultaneamente. E assim fizemos. Um de cada lado? Eu num lado, minha irmã Amélia do outro, papai um e mamãe aqui. E fogo foi para centro, que, né, chama fogo de encontro, né? Assim não sai para fora. Entendi. E era noitinha já, e eu sempre usei short, né, calça curta, descalço, e estava lá aguentando firme na minha posição lá. Mas começou o fogo chegar e você não imagina, cobras saindo desse fogo, fugindo de fogo, e passando pelas minhas pernas. E aquilo foi meio frio, gelado. Mas como é que foi? Imagina, eu fico imaginando, né, aquela luz do fogo, aí de repente você olha para o chão assim, passando, né? Cobras, né? Mas ainda bem que cobra estava fugindo, não ia nunca picar, eu acho, porque também a cobra estava fugindo. E essa lembrança eu guardo até hoje, que aquela sensação estranha. Ficou paralisado, nem gritar não conseguia. E hoje o senhor ainda tem medo de cobra? Eu diria medo e, sei lá, que sentimento. Trauma, né? É trauma, eu acho que é trauma. Tem algumas traumas de infância que você carrega o resto da vida. Né? Isso é verdade. E nessa época o senhor também morava, né, nessa cidade, a escola que o senhor estudava também era um pouco longe, né? Essa história da minha escola não é nessa cidade, porque depois, como o papai era professor de japonês, né, ele mudava muito de cidade para cidade, onde a comunidade precisava de um professor. Certo. E comecei a estudar na cidade de Ibiúna. Ibiúna, que é 70 quilômetros da capital, né? Pertinho daqui. E lá que comecei a estudar, eu já tinha uns 7 para 8 anos, acho. Aí eu e minha irmã entramos no primeiro ano primário, mas só que antes de entrar no primário, eu tinha sido alfabetizado em japonês, né? Frequentava a escola do meu pai, da sala de aula que meu pai dava lá em japonês. Então lá era não só língua japonesa, mas também aritmética, geografia, história, e tudo dado em língua japonesa, né? E, então, como eu falei, como eu fui alfabetizado em língua japonesa,
comecei a ir para a escola, eu tinha dificuldade até de L, R, né? Não, tinha dificuldade. E a professora Cacilda, que eu me lembro, a professora Cacilda, Sim. era brava e sempre me deixava de castigo por erro de pronúncia, né? E essa escola de primário, de Ibiúna, e nós morávamos 7 quilômetros num sítio, né? E onde tinha uma escola japonesa lá. E todo dia nós andávamos da nossa casa, até a escola. Eram 7 quilômetros. De volta, 14 quilômetros. 14 quilômetros todo dia. A pé, Caramba. Normalmente descalço, né? Porque Descalço? eu levava a Caramba. alpargata na mão para colocar um pouco antes de entrar na escola. Ah, para não chegar sujo, né? Caramba. Era uma vida boa, de moleque, né? Dia Mas de chuva, então, era uma farra. uma diversão, né? Dia de chuva, então, era farra, porque Ai, que legal. só andava no corredor de água, assim, né? E dentro de casa, assim, doutor Renato, o seu pai, né, como era professor de japonês, ele exigia que falasse em japonês dentro de casa, a cultura japonesa, como que era? Não exigia. Conversar com o papai sempre em japonês, mas mamãe já falava razoavelmente português, a gente conversava em português com a mamãe e tal, e não era tão exigente nesse aspecto. Pena, eu acho que deveria ter exigido que nós conversássemos japonês, que teria sido melhor para nós, mas, enfim, era o jeito dele, era muito democrático, né? Paisão mesmo. E o senhor